Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Sim, eu, Hugo Ataíde, juntamente com Dares Dias, estamos de volta com mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Hoje, para falarmos sobre o Agro Conecta, dados, pessoas e sustentabilidade do campo brasileiro ao mundo, com o nosso convidado que está conectado conosco de forma remota, Douglas Paranaíba, ele que é economista e doutor em agronegócio, também coordenador do Polo de Referência Nacional em Agronegócio do Sebrae. Então fique conosco porque ainda teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, assim como do Dr. Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo. E você já sabe, o Hugo Ataíde não vem sozinho, vem na companhia do JP. JP está lá na nossa cabine. É ele quem viabiliza para você a transmissão dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento na frequência local do seu rádio 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro. Obrigado pela sua audiência. Saiba que estamos transmitindo de maneira simultânea também através da internet, duas formas, tá? Do aplicativo Rio Verde FM que você baixa e instala no seu smartphone, assim consegue acompanhar a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, com som e imagem de altíssima qualidade, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então, muito simples, abre o seu aplicativo do YouTube, digita na barra de busca lá, ó, Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Você vai clicar em cima e verificar no instituto se você está inscrito no nosso canal. Sim, é muito importante para nós aqui que você inscreva-se, não vai gerar nenhum custo, nenhuma tarifa, nenhuma taxa, mas para nós vai ter muito valor para que possamos continuar promovendo o conteúdo aqui de tanta qualidade como você já está acostumado aqui no padrão do Boa Tarde Produtor. Por lá no nosso canal fica disponível todos os nossos conteúdos, as entrevistas, os programas na íntegra que você pode rever, e é através desta live, dessa transmissão simultânea ao rádio que você pode e deve fazer parte aqui da nossa bancada, deixando a sua crítica, o seu comentário, a sua sugestão de pauta, de convidado, qual é o tema que você quer saber mais aqui no Boa Tarde Produtor. Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada, de forma presencial ou online? Então diz pra gente lá, participe. É possível participar também através do nosso WhatsApp, 649-9949-1009. Vou repetir, hein? 649-9949-1009. Participe conosco. E é fundamental que você esteja nos seguindo lá no Instagram, @rioverde.fm, porque é por lá que nós publicamos os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam pela nossa bancada diariamente, através dos cortes, informação dinâmica e rápida na palma da tua mão. @rioverde.fm no Instagram, e já que vai estar nessa rede social, siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. E é a ela que eu quero dar uma saudação muito especial aqui. Dares, seja bem-vinda à bancada do Boa Tarde Produtor. Oi, Hugo Ataíde, boa tarde para você. É um prazer, uma satisfação estar aqui de segunda a sexta-feira, né, das 11h30 ao 12h30 com você, com o João Pedro que nos auxilia. Boa tarde, João Pedro. Uma saudação muito especial para o nosso convidado que está conosco de forma remota. E um agradecimento muito especial e um boa tarde incrível para você que nos acompanha na frequência 100.9, para você que nos acompanha através do aplicativo da Rio Verde FM e também para você que está conosco no nosso canal no YouTube. E saiba que é uma grande satisfação, é uma alegria ter você conosco de segunda a sexta, e saiba que é fundamental a sua participação conosco. Nós estamos aqui há um ano, olha só, o tempo passa muito rápido, e se fazemos programas interessantes, com conteúdos relevantes, é porque você participa conosco. Então, por favor, mande a sua mensagem, o telefone para contato, ele é o 649-9949-1009, repetindo, 649-9949-1009. E hoje, Hugo Ataíde, repete para mim o tema, por favor, do jeito que você anunciou ele lá no início. Olha só, Dares, o tema é de extrema importância, o Agro Conecta, dados, pessoas e sustentabilidade do campo brasileiro ao mundo. É isso mesmo, Hugo. Então, o que a gente vai fazer hoje no nosso programa? Claro, né? A gente vai contar a história do agronegócio, vamos contar histórias de escolhas, né? E também, Hugo Ataíde, nós vamos falar sobre conexões. Por quê? Porque as conexões, elas unem quem produz e quem consome. Ela transforma dado em decisão, tecnologia em oportunidade.
e sustentabilidade, claro, em desenvolvimento. Então, o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre um agro que se organiza em rede, que integra produtores rurais, inteligência de dados, inovação e práticas sustentáveis. Então, é uma conversa sobre estratégia e soluções que fortalecem o campo, que impulsiona o crescimento e, claro, aproxima o agronegócio da sociedade. Ô Dares, e o nosso convidado que vai discorrer sobre esse tema, né? Que a gente tem um carinho imenso, está aqui conosco mais uma vez no Boa Tarde, Produtor. Você já o conhece, é o Dr. Douglas Paranaíba de Abreu. Ele que é economista com mestrado e doutorado em agronegócio e mais de uma década de experiência no setor. Atuou em organizações de destaque ligadas ao agronegócio, consolidando-se como especialista em análise de dados aplicada ao campo. É professor de pós-graduação, consultor e líder de projetos nacionais voltados ao desenvolvimento do setor rural brasileiro, com foco em gerar impacto estratégico e acelerar o crescimento do agro. Dr. Douglas Paranaíba, obrigado por estar conosco mais uma vez. Seja bem-vindo à bancada virtual do Boa Tarde, Produtor. Hugo, obrigado, Dares. É um prazer muito grande estar com vocês aqui mais uma vez para falar de um tema tão relevante. Certamente, né? Como a Dares bem disse, né? Dá para extrair muito suco dessa laranja aí, né, Dares, com um tema desse, né? Não, e falar em Douglas Paranaíba é falar em conexão, que é o que ele faz no trabalho dele, independente do Sebrae ou das consultorias, o que ele faz. O negócio do homem, o Gataíde, é colocar produtor para ralar, para gerir o negócio. Isso é muito bom para nós. Isso é excelente, o Dares. Olha só, Dr. Douglas, a gente já começa aqui entrando no tema, né? Quem conecta o agro? A gente quer saber, o agro brasileiro, ele sempre foi forte em produção? O que muda quando ele passa a ser forte também em dados e estratégia? Excelente questão, Hugo. Nós que somos mais jovens, né, nós costumamos dizer isso. O agronegócio brasileiro é o maior produtor de alimentos e talvez sempre foi. Mas a verdade é que na década de 50 nós importávamos alimentos. O Brasil importava arroz, feijão e carne. E naquela época, meio que o governo brasileiro decidiu, em meio a esse cenário econômico, tornar o Brasil, então, devido à sua grande quantidade de terras, um celeiro do mundo. E essa expressão foi conhecida, mas ela de fato foi efetivada algumas décadas depois, principalmente a partir da criação da Embrapa na década de 70, a abertura econômica, o Plano Real na década de 90, e aí a produção agrícola começou a se elevar, porque esses pesquisadores da Embrapa, mais ou menos 1.000 pesquisadores que foram enviados aí para o mundo todo estudar a agricultura temperada, trouxeram para o nosso ambiente tropical essa tecnologia e tropicalizaram a produção de alimentos. E juntamente, obviamente, com uma estabilização econômica na década de 90, os dados começaram a mostrar o resultado do agro brasileiro, que ano passado culminou em aproximadamente 170 bilhões de dólares de alimentos exportados para o mundo todo. Mas veja bem, o agro cresceu, mas sem estratégia. A gente cresceu em grande medida por duas principais razões que não estiveram no nosso controle. A primeira foi o crescimento populacional. O mundo tinha mais gente, principalmente em países em desenvolvimento, e a renda média dessas pessoas nestes países aumentou um pouquinho. Então as pessoas demandaram mais alimento. E o Brasil, nesse cenário de tropicalização da produção de alimentos, viu um campo fértil para escoar a sua produção, resolvendo um problema de segurança alimentar global, mas ao mesmo tempo se tornando aí talvez o maior player global de alimentos. Mas como eu disse, sem estratégia. Um resultado disso foi que em muitos lugares não há infraestrutura e nem logística para o agro. O agro foi e a logística ficou. Obviamente, se nós olharmos para esse cenário todo, é importante entender a relevância de ser estratégia daqui para frente. Você já começou dando um aulão, né, do que é o agronegócio. Como você bem disse, lá atrás, olhando para o passado, a gente tem que agradecer muito a Embrapa por estudos, por mandar gente para fora para entender e tropicalizar o que a gente tem. Mas olhando para a sua formação hoje, Douglas, você é economista, né, e você transforma o agronegócio através de números, né? O que você faz realmente para auxiliar o empresário rural a tomar a decisão dele lá no campo?
Olha, Darius, é uma pergunta boa, porque às vezes eu me sinto a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. O nosso diretor superintendente aqui do Sebrae Goiás, que lidera o Sebrae já há algum tempo, em 2021 tinha sobre a sua mesa uma intenção do Sebrae Nacional de criar aqui em Goiás um centro de referência em agronegócio do sistema Sebrae, um polo de referência. E aí eu recebi a grata surpresa de ter sido convidado por ele para tocar esse projeto, para coordenar esse projeto a nível nacional, por conta dessa formação em economia, obviamente entender sobre dados, entender sobre negócio, entender que o produtor precisa ter e colocar de fato dinheiro no bolso, mas também uma formação acadêmica sólida, sabendo entender essas variáveis complexas de mercado. Basicamente, essa é a minha formação que se encaixou bem neste projeto que, obviamente, hoje coordena ações em todo o território nacional. Nós gostamos de dizer que nós do Brasil para Goiás e de Goiás para o Brasil, soluções que impactam efetivamente o pequeno negócio. E para falar com o produtor rural, não basta ter um conhecimento de academia. Você precisa ter a botina suja, a botina velha. Não é botina nova, não. Botina nova é botina que só fica em escritório. Então é também conhecer a realidade do campo, conhecer as dores e levar soluções pragmáticas, aderentes. É isso que o nosso diretor Antônio Carlos sempre nos cobra aqui. Douglas, essa solução que a gente viu, que você fundamentou, se o seu José chegar aqui agora e perguntar para mim o que eu tenho para ele, eu consigo aplicar isso na propriedade dele hoje. É isso que ele nos cobra e é isso que o Polo tem trabalhado ao longo desses últimos anos. Ô, Dr. Douglas, e hoje quando nós falamos em desenvolvimento rural, qual que é o papel das redes de conexão entre o produtor, o mercado, a tecnologia e até mesmo entre as políticas públicas? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Perfeito. Até puxando como economista, eu estudei muito durante a faculdade, o que a gente chama e consegue ver na prática no setor agropecuário, o produtor que está nos ouvindo sabe muito bem disso, as famigeradas economia de escala e de escopo. O que é isso? Economia de escala, ou ganho de escala, é o seguinte: você tem que produzir muito, produzir mais, porque aí o custo unitário fica mais barato. Por isso que o produtor de soja tem grandes propriedades rurais, porque quanto mais ele produz, o custo médio dele vai diminuindo e ele se torna mais competitivo. A outra economia ou outro ganho é chamado ganho de escopo, que é quando você consegue utilizar as mesmas máquinas e equipamentos, ou seja, os mesmos insumos, para produzir outro produto. Essa é a primeira safra e a segunda safra. Então, o plantio de milho é muito parecido com o plantio de soja, por isso que numa mesma propriedade você faz os dois e aí você ganha economia nesse processo. Mas, hoje, cada vez mais frequente nas discussões, a gente tem economias de ganho de capital social. O que é isso? Quando você estrutura redes, você forma grupos, esses vínculos geram um conhecimento coletivo que é construído de forma coletiva. Mas não apenas isso. Com essas conexões, você gera confiança e credibilidade. Isso reduz, por exemplo, custos contratuais, menos advogados, menos cláusulas complexas, os contratos são honrados mais frequentemente. Então, esse cenário de rede é um cenário do mundo moderno, com a tecnologia, com a inovação cada vez mais disponíveis para a gente. Quem não tiver em redes, quem não tiver capacidade de cooperar, fica de fora do processo de ganho de competitividade. Vocês estão em Rio Verde hoje, a cooperativa Comigo, por exemplo, é um grande exemplo disso. Talvez uma das maiores cooperativas, com certeza uma das maiores cooperativas hoje do Brasil, e ela faz isso há muito tempo. A grande inovação que nós do Sebrae trazemos hoje é como tornar essas redes complexas para que elas desdobrem além da rede. O Polo é uma rede de gestores de agronegócio de todo o sistema Sebrae. Trabalhamos em todos os estados desenvolvendo soluções, tecnologia e inovação para os clientes Sebrae. Mas como nós podemos desdobrar desta rede para outras instituições, para outras empresas, inclusive do setor privado, que de fato também colaboram juntamente com o Sebrae, com os pequenos negócios? O Dr. Douglas, agora fala pra gente de fato o que é o Polo Sebrae Agro, porque a gente sabe que ele nasce, com a lógica de trabalhar em rede. O que isso significa na prática para quem é pequeno, médio e até grande empresário? Nosso diretor Antônio Carlos aqui sempre nos cobra o seguinte: nós queremos exemplos práticos, eu quero saber como funciona na realidade. E aí eu fico muito feliz porque nós, ano passado, estivemos na COP30, um grande evento aqui no Brasil, foi lá em Belém do Pará, uma vitrine para o mundo que discute sustentabilidade, levando a prática de um trabalho em rede feito
pelo polo. E eu vou explicar como isso aconteceu. Em Santa Catarina, há mais ou menos 3 anos atrás, uma grande agroindústria processadora de produtos da agropecuária provocou o Sebrae para que ele desenvolvesse uma ferramenta capaz de inventariar, ou seja, de medir as emissões e sequestros de gás de efeito estufa. Ela fez isso porque muito se fala em sustentabilidade, mas é um discurso muitas vezes subjetivo, com ideias, às vezes até com paixão, mas não se coloca dados na mesa, e é isso que a gente precisa levar para o setor. Dados, demonstrar, porque que ele é sustentável, nós já sabemos que ele é, precisamos agora provar. Então, devido à relevância deste tema para o Brasil, não só para o agro, Santa Catarina chamou o polo, que está aqui em Goiás, para ir lá conhecer. E nós fomos, e de fato era uma iniciativa interessante, tanto é que nós expandimos a metodologia para um número maior de cadeias produtivas, porque vimos no interesse da agroindústria, desse setor, desse agente privado que compra e que paga o produtor rural, o interesse nele de medir a sustentabilidade ao produtor rural, porque a gente sabe que o produtor rural, aquele que está lá na roça, ele não quer pensar em verde quando ele está no vermelho, né? Uma frase que muito se diz por aí. Então, como que eu vou chegar na fazenda e tentar vender uma solução focada na nova agenda global verde, que o produtor rural nem sabe o que é isso? É impossível. Mas como a gente viu interesses nas agroindústrias, já fazem muito no tema sustentabilidade, isso permitiu que a gente pudesse expandir a metodologia e chamamos mais 6 estados, além de Santa Catarina, representando 6 biomas brasileiros. Então a gente chamou o Rio Grande do Sul no bioma Pampa, o Sebrae do Rio Grande do Sul, o Sebrae do Paraná, além do Sebrae Santa Catarina no bioma Mata Atlântico, o Sebrae Goiás no Cerrado, o Sebrae Rio Grande do Norte na Caatinga, o Sebrae Pará na Amazônia e o Sebrae Mato Grosso do Sul no Pantanal. Cada um desses agentes do Sebrae convidaram outras agroindústrias, outras empresas cooperativas, que a gente chamou de empresas âncoras, que compram produtos de produtores rurais. Essas empresas indicaram grupos de produtores para que a gente pudesse testar essa ferramenta que a gente acabara de expandir a sua capacidade de aplicação em cadeias produtivas. E nós fizemos isso, totalizando 216 propriedades inventariadas em 7 estados, 38 parceiros, mais de 55 mil hectares cobertos. Entregamos ela na COP30 em novembro do ano passado e agora, neste momento, estamos acabando de entregar o sistema web que padroniza todo esse processo de inventário, automatizando algumas etapas. Está pronto, foi desenvolvido em rede. Todos os atores serão os primeiros a utilizar e se beneficiarem dessa ferramenta. Então, veja, quando uma solução é desenvolvida em rede e o conhecimento foi construído de forma coletiva, ela nasce de baixo para cima e quando chega no topo, automaticamente ela está implementada porque todos fizeram parte do processo. Esse é o ganho. Então, muitas vezes, só para finalizar, Dares e Hugo, às vezes eu estou falando aqui com vocês, tendo algumas ideias, mas essas falas, essas ideias, esse conhecimento, às vezes nem é meu. Eu conectei, eu captei nessa rede. Então, é de fato uma rede e todo mundo tem a mesma importância. Perfeito, Dr. Douglas. Agora, a gente tem um recadinho para você que é cooperado Sicoob Crédito Rural. Você sabia que você pode transformar o seu investimento em prêmios dos sonhos? Isso é muito possível. Com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. Cooperado, participar é muito simples e também muito fácil. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000 você tem outro cupom extra. E os prêmios realmente estão chamando a atenção. É uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha, preste atenção, hein? Ela vai até o dia 9 de abril. O sorteio, ele acontece dia 10 de abril, agora, durante a Tecnoshow. E tem mais, hein? Você que é pessoa física e pessoa jurídica pode participar. Então, fortaleça seu futuro. Concorra a grandes prêmios e viva essa grande oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, eu, Hugo Ataíde, juntamente com Dário Dias, estamos falando sobre o nosso tema em pauta, que é o Agro Conecta, dados, pessoas e sustentabilidade no campo brasileiro ao mundo, com o Dr. Douglas Paranaíba, economista e doutor em agronegócio, coordenador do Polo de Referência Nacional em Agronegócio do Sebrae. E Dário, antes de darmos continuidade a esse assunto aqui, tem participação, né? Temos sim, Hugo. E falando em desenvolvimento e progresso, o Enio Fernandes, que é o nosso consultor de mercado,
traz mais um insight valioso para você, que faz parte do ecossistema do nosso agronegócio. Caríssimos e caríssimas, depois de vários dias de viagem, fazendo o nosso report, o nosso comentário aqui da sede da Terra Agronegócio, sempre ao lado do touro do mercado. Pois bem, caríssimas, e hoje nós vamos falar do açúcar. O preço do açúcar no mercado internacional está muito baixo. Ele está orbitando perto de 14 cents por libra-peso. Resultado, o preço da cana-de-açúcar muito baixo. O outro componente do preço é o etanol. Também estão com muito baixos os preços, não pagando a operação. Quando a gente olha a cultura da cana-de-açúcar, tanto o açúcar no mercado internacional como o etanol no mercado interno com os preços baixos. E caríssimos, os desafios continuam e continuam forte. Em verdade, esses preços do açúcar podem ser até menores. Semana passada teve um evento em Dubai e nesse evento os especialistas do mercado de açúcar projetaram que o açúcar pode bater 10 cents a libra-peso, um preço historicamente muito baixo. E esse preço vai prejudicar muitos produtores de beterraba, açucareira tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas ele vai ferir muito os produtores de cana-de-açúcar no Brasil. Além disso, caríssimas, as taxas de juros no Brasil estão elevadas demais. E aí nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós estamos vendo os preços de alguns produtos subirem em dólares, mas os reais na conta do produtor ficando cada vez menor. Porque nós estamos com uma dicotomia no mercado. O mercado está vendo as coisas de dois lados, muito dicotômico. O dólar é um dos principais componentes do preço dos produtos que o Brasil exporta. Açúcar é um deles. Açúcar nós temos uma super oferta. Mas, quando a gente olha outros preços, às vezes está vendo o preço valorizado, mas ele está sendo mascarado pelo baixo real. No final do dia, vai ser um ano desafiador para a cultura da cana-de-açúcar e para outras culturas. Isso sempre acontece no agro em momentos difíceis, mas esse é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Esteja preparado. O pior é que o cenário no médio prazo não é de grandes alterações, por isso a gente tem que estar muito bem informado e aqui tentaremos fazer isso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada por estar conosco e até amanhã, terça-feira. Tá aí, Enio Fernandes, obrigado por estar conosco aqui no Boa Tarde, Produtor, diariamente. O Dr. Douglas Paranaíba, dando continuidade aqui ao nosso assunto, né? Vamos agora falar sobre a solução que conectou o agro à COP30. No bloco anterior você mencionou, né, sobre isso. E o Polo Sebrae Agro, ele tem uma solução desenvolvida com 7 Sebrae estaduais, né? 38 empresas indicadas pelos gestores desses estados em 216 produtores rurais. Foi a solução que levaram aí para a COP30 no final do ano passado. É conexão agro na veia, né? Isso a gente pode afirmar de fato. Como que surgiu essa solução que envolveu 7 estados, dezenas de empresas e mais de 200 produtores? Conta pra gente. Veja, Hugo, essa solução jamais seria possível se ela fosse depender de uma iniciativa individual. A conexão, a cooperação que o Polo ele exige, tornou, obviamente, uma iniciativa que surgiu lá no interior, na região oeste de Santa Catarina, em Chapecó, algo que pode ser vislumbrado para todo o país. Essa conexão, essa rede proporciona isso. Hoje, quando um agente, um gestor do sistema Sebrae faz parte do Polo, ele automaticamente está conectado com todos os Sebraes estaduais. Está conectado com toda a rede de fornecedores do Sebrae e automaticamente com todos os parceiros que o Sebrae tem. Então, nós consultamos a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para entender se de fato aquela ferramenta fazia sentido. Ela nos sinalizou, obviamente, que precisávamos pensar ainda em como colocar dinheiro no bolso do produtor, ou seja, para a agroindústria faz sentido a gente inventariar a propriedade, demonstrar que a sua cadeia de suprimentos é sustentável e ainda, o que o produtor ganha? Ele vai ganhar
naturalmente, uma propriedade com números de sustentabilidade, mas o próximo avanço, o que essa rede permite que a gente vislumbre para os próximos períodos, são parcerias frutíferas também para trazer dinheiro, de fato, para irrigar esse sistema produtivo com sustentabilidade. Muito se diz hoje, Hugo e Dares, em crédito de carbono, muito se diz nesses novos fundos que vêm para financiar uma agropecuária sustentável, mas nós, do Sebrae, estamos de fato preocupados no dia a dia do produtor rural, na relação dele com as suas agroindústrias, na relação dele com o mercado. É por isso, Hugo, que nós tivemos a audácia lá atrás, não de inventar uma metodologia, porque a gente se baseou no GHG Protocol, no IPCC, metodologias que já são consolidadas em nível internacional. Mas ousamos em tornar essa ferramenta mais simples, acessível e viável para a dinâmica do pequeno produtor rural. E foi assim que ela surgiu lá atrás, com o interesse de criar algo fácil para a realidade do produtor rural. A rede, a conexão, a colaboração, a cooperação do sistema Sebrae e entidades parceiras, como eu disse, a CNA, o Senar, a Embrapa, o WRI, entre outras redes que nós conectamos, fez com que isso fosse viável e nós conseguimos, e fazer com que nós consigamos um resultado tal como nós conseguimos, com credibilidade dessas marcas todas que fazem parte dessa coleção, dessa rede que o Polo Sebrae Agro lidera hoje no Brasil. Dr. Douglas, fala pra gente um pouquinho também sobre a importância dessas parcerias com essas marcas de nomes fantásticos como Embrapa, por exemplo, a própria FAEG, outros Sebrais de outros estados, e voltando para o produtor rural, para o pequeno, para o médio e para o grande, né? Como que ele consegue mensurar essas soluções que ele tem, a sustentabilidade e principalmente o dinheiro que ele pode colocar no bolso? Perfeito. Hoje as grandes marcas, Embrapa é uma empresa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela tem pessoas de primeira ordem, super abertas para a cooperação, são pesquisadores, eles não são extensionistas, eles não levam isso para o campo. A tecnologia que eles desenvolvem, muitas vezes, fica restrita ao seu ambiente de desenvolvimento. Mas instituições como o Sebrae ou outras, inclusive empresas privadas, que de fato têm conexão com produtores rurais, têm essa oportunidade de beber na fonte da Embrapa e levar isso para o campo. Pois bem, não somente a Embrapa, mas grandes empresas do segmento privado e do Sistema S também, como o Senar, CNA, elas são empresas que têm na sua estrutura pessoas totalmente abertas para realizar parcerias. A gente não sabe disso. O produtor rural, ele deixou de ser um agente solitário, e eu acredito que isso já faz tempo, mas às vezes ele continua sozinho por não perceber que existe um ecossistema capaz de abraçar os seus anseios, as suas necessidades e disponibilizar soluções adaptadas aos seus objetivos. Então, essas organizações, sindicato rural do sistema FAEG, Senar, que está presente em vários municípios, cooperativas, associações de produtores, programas de empresas privadas que levam assistência técnica para o produtor, com todas essas iniciativas, nós, do Sebrae, conversamos e buscamos, através delas, acesso aos produtores rurais. Então, fato é, século XXI, o grande desafio, principalmente agora com custos elevados e preços cada vez mais voláteis, é produtividade. E produtividade se consegue com inovação e tecnologia, mas isso não se consegue sozinho, isso não se faz sozinho. O que o Polo fez é inovação e tecnologia. O recurso que nós aplicamos em todo o território brasileiro é significativo, mas quando nós dividimos esse custo pela grande quantidade de pessoas que se beneficiarão dele a partir da nossa rede de conexão solidamente estabelecida, aí o ticket médio fica viável, fica barato. Então essa é a importância, a grande virada de chave do produtor rural de três cabeças, que são as três gerações do agro, que estão hoje no campo tomando decisão, é entender que as redes, as conexões, esses grupos já estabelecidos é a porta de entrada para a agropecuária do século XXI, que é inovação, tecnologia, lá no campo de uma forma cada vez mais acessível. Ô, Dr. Douglas, eu queria que você falasse para a gente por que essa solução chamou atenção a ponto de ser levado para a COP30 e até sendo mais profundo, até chamou a atenção de empresas multinacionais privadas, como é o caso da Nestlé. Nós estamos em contato com empresas como a Nestlé, como Piracanjuba, outras empresas também, temos conversado
com elas por conta do seguinte: elas são cobradas para serem sustentáveis lá fora. Na cadeia de suprimento delas, existe uma grande quantidade de pequenos produtores rurais. Como comprovar a sustentabilidade da cadeia produtiva? Ela consegue fazer isso na sua planta agroindustrial. Ela mede emissão, sequestro, compensa as emissões de gás de efeito estufa da planta, da indústria, e faz isso muito bem. Mas, e dos milhares de produtores rurais na sua cadeia de suprimentos? A gente tem que lembrar que existem instituições que trabalham com esses milhares de produtores rurais. E aí que veio a grande ideia. Por que não colocar à disposição deles uma solução barata, acessível, capaz de medir e quantificar o balanço líquido das emissões de gás de efeito estufa? Foi isso que nós fizemos. A metodologia já existia. É o GHG Protocol, é o IPCC. A gente apenas pegou essa metodologia, colocou em um único sistema hoje no digital, padronizado, que qualquer técnico da área, treinado por nós, consegue ir na propriedade e fazer esse inventário em 4 horas com um custo bastante reduzido. Essa visão de que se isso que eu estou falando para vocês de fato fizer sentido, e nós já buscamos algumas opiniões e elas nos confirmaram isso, em pouco tempo nós teremos uma solução absolutamente utilizada em todo o território nacional, que demonstrará não apenas a sustentabilidade de uma ou outra cadeia produtiva, de um ou outro produtor ligado a uma ou outra agroindústria, mas a sustentabilidade da agricultura tropical brasileira. Um dos grandes problemas hoje do Brasil é a sua imagem em mercados como o mercado europeu, que impõe barreiras não tarifárias, como, por exemplo, desmatamento. O produtor rural não desmata, quem desmata é bandido, é criminoso. O produtor rural produz, mas além disso, outras questões como preservação de reserva legal e APP, manejo sustentável, agricultura regenerativa, mas tudo isso se combina numa única variável, que é emissão de sequestro de gás de efeito estufa, no caso de carbono equivalente. E nós temos essa ferramenta, nós fizemos ela. Já existem ferramentas assim no mercado, mas no caso do Sebrae, ela é adaptada para pequenas propriedades rurais que têm uma heterogeneidade de atividade produtiva a nível de fazenda. O produtor de grão, ele também é produtor de leite, ele também é produtor de carne, ele também é fruticultor, ele também tem, enfim, são várias atividades. A nossa ferramenta, ela é capaz, adaptada do GHG Protocol, de calcular as emissões e sequestros de gás de efeito estufa dessas atividades na pequena propriedade rural. E para fechar, Hugo e Dares, veja bem, com o apoio do Sebrae, com o apoio do Senar, com o apoio de instituições parceiras, essa ferramenta ela se torna extremamente viável para que a agroindústria possa inventar a sua cadeia de suprimentos. Isso reduz o custo e gera uma vantagem competitiva para que essa agroindústria coloque o seu produto no mercado com um prêmio de sustentabilidade. Ela ganha mais. Então, ela ganhando mais e vendo valor nisso, talvez a gente consiga, enfim, fazer com que o produtor rural seja visto por essa agroindústria como alguém que também merece uma bonificação por ser sustentável. E aí a gente consegue a grande virada de chave, que é precificar a sustentabilidade. Porque antes de colocar valor na sustentabilidade, a gente precisa primeiro medir o quanto ela é sustentável, e é exatamente isso que a nossa ferramenta faz. Doutor Douglas, perfeita a sua explicação. A gente falou da COP30, nós falamos de união de Sebrae e de outros estados também, com o estado de Goiás. A gente falou de multinacionais que estão trabalhando no projeto. Agora, especificamente, para o pequeno, para o médio e para o agricultor familiar, o que é que muda na aplicabilidade dessas ferramentas, né, do Polo Sebrae Agro dentro da empresa deles? Como é que eles vão se beneficiar disso tudo? Excelente, Dares. Veja, essa parceria com essas empresas, não citei aqui o nome de algumas, mas foram 38 no Brasil todo. Ela é fundamental porque o produtor rural, na nossa avaliação, não tem por que se preocupar com isso. Ele não vai ganhar nada diretamente com isso. Alguém tem dúvida de que o produtor rural se preocupa com a sustentabilidade? Eu não. Porque ele cumpre o regramento, a legislação ambiental mais rígida do mundo. Então, ele se preocupa com sustentabilidade. Ele não segue a lei somente porque ele vai ser punido, não. É porque ele tem essa consciência de que cuidar da sua terra é cuidar da sua empresa, da empresa que alimenta seus filhos e coloca dinheiro no bolso dele. Então, esse experimento, esse design comercial, ele vem com essas empresas, essas parceiras, né, a partir dessas conexões feitas em todo o território nacional,
para que o produtor rural não sinta de forma brusca essa mudança. Vejam bem, e se amanhã ou depois ocorre uma lei no Brasil para obrigar todo produtor rural a fazer determinada atividade de sustentabilidade? Veja, é uma lei que vem de cima para baixo que vai gerar custo para o produtor. Esse nosso desenho, não. Ele vem do ponto de vista dos incentivos. O que torna algo ser relevante para o produtor rural? Por que o produtor rural ele teria interesse em medir a sustentabilidade da sua propriedade rural? Primeiro, que a gente percebeu nas entrevistas, conversando com 200 produtores rurais em todo o Brasil, que eles têm interesse. Por incrível que pareça, é um comportamento natural do produtor. Ele tem a sensação de que ele é sustentável, mas ele gostaria de saber o quanto ele é sustentável. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, a agroindústria, que teria interesse em levar essa solução para ele, tem interesse em comercializar isso no mercado. Então, neste processo em que o Sebrae entra com essas empresas âncoras, com 38 já estabelecidas hoje no Brasil, a gente leva uma solução mais fácil para ele. Vai chegar para ele, Darius, o seguinte: produtor, você faz plantio, por que você não faz plantio direto para aquele que não faz o sistema de plantio direto? Você sabia que isso melhora a sua produtividade e também gera um impacto positivo no seu saldo de carbono? Por que você não faz aqui numa lagoa de organização dos dejetos aí da sua propriedade, determinada técnica que, somente implementada com custo mínimo, você já vai ter um impacto super positivo lá no seu indicador? Então a gente está levando um indicador que o produtor, no final das contas, vai ter conhecimento de técnicas sustentáveis e, ao mesmo tempo, entender como aquilo impacta na sua propriedade rural. E para fechar, Darius e Hugo, veja bem, o que nós acreditamos que o produtor rural quer e precisa cada vez mais é ter o poder de gestão da sua propriedade. O Senar faz isso com assistência técnica e gerencial, levando informações de zootecnia, veterinária, agronomia e contabilidade para o produtor. Outras instituições fazem também, o Sebrae leva, por exemplo, com técnicas de gestão de negócio, de empreendedorismo. Agora, essa nova ferramenta vai proporcionar a gestão da sustentabilidade. É isso que nós queremos levar para o produtor rural, para que ele seja capaz de fazer a gestão da sustentabilidade da sua própria propriedade. E amanhã ou depois que alguém apontar o dedo para o setor, ou para ele mesmo de forma particular, ele tem um papel de uma empresa como o Sebrae, que tem relevância e credibilidade no mercado, e as empresas parceiras da nossa rede, para demonstrar que ele reduziu tanto as emissões lá de gás de efeito estufa, e aí cobra da contraparte. E você? Quanto que você emitiu ou reduziu da atmosfera? Então é isso que nós queremos proporcionar ao produtor. Nós temos convicção de que ele terá interesse nesse tipo de solução. Nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Sim, eu, Hugo Ataíde, juntamente com Darius Dias, estamos falando sobre o nosso tema em pauta, que é o Agro Conecta. Dados, pessoas e sustentabilidade do campo brasileiro ao mundo, com Douglas Paranaíba, ele que é economista e doutor em agronegócio, coordenador do Polo de Referência Nacional em Agronegócio do Sebrae. E Darius, olha só, antes de darmos continuidade aqui, vou dar um recado aqui para a nossa audiência que quer saber mais sobre o mercado imobiliário. Para você que já acompanha ou quer ficar mais próximo desse mercado, né? Olha, eu te convido a acompanhar o ADM Informa. Sim, esse é o programa que traz novidades, análises e dicas essenciais para quem acompanha ou quer acompanhar melhor o mercado imobiliário aqui em Rio Verde e em toda a região. Seja para investir, morar ou empreender, no ADM Informa você fica por dentro das tendências, das oportunidades e de tudo o que move o setor. Então anote na sua agenda aí, todo sábado, das 11 ao meio-dia, ao vivo aqui na Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro, você acompanha ADM Informa. Olha, Darius, antes de darmos continuidade, tem participação aí. Temos sim, Hugo. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de atualização da previsão do tempo com o Dr. Fernando Cabral. Ele que é coordenador de inovação tecnológica no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Vamos acompanhar. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa semana de mês de fevereiro, aqui no sudoeste, no sul e no oeste do estado de Goiás. Bom, pessoal, essa semana ela será dividida, né, em algumas partes, e partes essas que vão ser muito importantes, né, para o produtor programar aí as suas operações, né? A gente veio de uma semana de bastante chuva, né?
devido aí principalmente à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, mas ela deixou de atuar e aí a gente já vem de um período, né, de alguns dias aí, poucos dias, mas bem, de instabilidade atmosférica, tá? Esse período, ele permanece basicamente até o dia de hoje, segunda-feira, tá? Então, essa janela um pouco passada até o dia de hoje é aquela dentro desses dias tão chuvosos, né? Que o produtor tem a maior possibilidade de retomar aí suas operações de pulverização e principalmente dessecação e colheita da soja para o plantio da segunda safra, tá? Então, temos que aproveitar esse período. E por que disso? Porque agora, para o decorrer da semana, as condições de tempo vão mudar, tá? Então, a partir de terça-feira até quarta-feira, devido à atuação, né, a formação de sistemas frontais no Atlântico que vão trazer umidade para a região, a gente volta a ter dias de chuva, tá? E aí, ou seja, aumento da nebulosidade, aumento da umidade relativa do ar, a temperatura cai um pouquinho, mas nem tanto, né? E a gente volta a ter chuvas mais persistentes, né, mais abrangentes na nossa região. Então isso para terça e quarta-feira. Ainda vão ser dias tão chuvosos como a gente estava tendo anteriormente? Não. Ainda entre eles vão ser dias muito típicos de verão. Então a gente vai ter janelas ali de sol ou de estabilidade que o produtor vai conseguir trabalhar, mas vai ficando um pouquinho mais apertado. A partir de quinta-feira, quinta e sexta-feira, aí é o momento crítico da semana, tá? A gente deve ter muita chuva, porque além dessa umidade que eu mencionei, a gente tem aí a previsão de formar uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, né? E aí, né, vai ficar bem semelhante aos dias que nós estávamos tendo, né? Então, chuva persistente basicamente ao longo do dia, né? Eventos extremos podem acontecer na zona urbana e rural, com chuva muito intensa, raio, então deve ficar atento a isso, tá? Muita umidade relativa do ar, muita nebulosidade, tá? Então isso deve acontecer nesse período aí da semana, então o produtor se programar muito bem. E aí depois, final da semana, sábado, né, essa umidade ela sobe um pouco mais para o norte e aí volta a ficar uns dias mais estáveis, dias de menos chuva, tá? Então, ou seja, leve como isso para uma programação da semana, né? Porque a gente está num período agora bem crítico, muito intenso de atividades agrícolas no campo, e aí o produtor tem que se programar muito bem para conseguir executá-las da melhor forma possível, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. Doutor Fernando Cabral, muito obrigada pela sua colaboração conosco e até quarta-feira. Doutor Fernando Cabral, obrigado pela parceria recorrente aqui no Boa Tarde Produtor, sempre trazendo informações relevantes aí para nossa audiência. Doutor Douglas Paranaíba, vamos retomar o nosso papo aqui, falando agora sobre o agro que conecta futuro, mercado e sociedade. Vamos expandir isso um pouco mais, né? O que essa experiência mostra sobre o papel do agro brasileiro no debate climático global, por exemplo? Veja, Hugo, eu estava inclusive semana passada, né? Final de semana passada, com o Roberto Rodrigues em uma reunião online. E o Roberto Rodrigues, o ex-ministro da Economia, talvez o nome mais importante do agronegócio brasileiro hoje, do setor agropecuário, ele foi o enviado especial da agricultura para a COP30. Estive com ele lá em Belém do Pará, tive a oportunidade de acompanhar ao longo de 2025 a construção do trabalho dele, que foi baseado em uma missão muito importante. Qual era a mensagem que o agro brasileiro levaria para os demais países do mundo durante a Conferência das Partes realizada aqui em Belém do Pará no passado? E a grande mensagem que ele consolidou foi a seguinte: o mundo ele vive um cenário com essas novas guerras, com esses novos conflitos de segurança alimentar. A pandemia mostrou isso pra gente. Países que já produziam alimentos conseguiram ali suprir a sua população, países que não tentaram intensificar, mas isso muitas vezes não foi suficiente. Então, ter um ambiente globalizado, integrado, em harmonia, é fundamental para que os canais de suprimento globais não sejam interrompidos e, por consequência, não haja inflação de alimentos nesses países, principalmente países mais populosos ali na região asiática. Pois bem,
nesse cenário, o Brasil se mostra uma ferramenta muito importante que, a partir da tropicalização da produção de alimentos, você conseguiu colocar o Brasil hoje, por exemplo, como o maior exportador de soja do mundo, o maior produtor de carne do mundo, o maior exportador de café, o maior exportador de cano, o maior exportador de suco laranja, tem uma lista grande. Então, essas exportações que vão para o resto do mundo alimentam pessoas muito afora. Estimativas da Embrapa demonstram que o Brasil, a agricultura tropical brasileira, produz alimentos para alimentar 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem 211, 210 milhões de pessoas, então a gente alimenta 5 Brasis. Então são 4 Brasis fora do Brasil alimentados por nós todos os anos. Então essa foi a primeira grande mensagem importante. Tomem cuidado com o que vocês falam do Brasil. Ele alimenta o mundo. Se o Brasil não fosse o que ele é, vocês aí fora, vocês países teriam um problema. A segunda questão é que nós fazemos isso com sustentabilidade. Nós, na região amazônica, nós temos 6 biomas no Brasil. No bioma amazônico, nós preservamos 80%. Nenhum país do mundo faz isso. Nenhum país do mundo faz o que nós fazemos no Cerrado, com preservação de 20% da nossa área dentro de propriedades rurais produtivas. Aproximadamente 70, mais de 70% de todo o território nacional brasileiro é preservado, é com mata nativa ainda. 7% com agricultura e 13% com pecuária. Então, veja, não só produzimos, como também produzimos com sustentabilidade em um ambiente tropical. Se vocês pegarem, por exemplo, o mapa da fome, vocês vão ver que a fome ela está mais frequentemente nos países entre os trópicos. É um mapa que mostra bem isso ali na África, na Ásia, na Oceania, nesses países, inclusive na América Latina aqui também, países demonstram mais presença de fome, de falta de alimentos para toda a população. E a produção brasileira aumentando, resolve parte desse problema. Então, qual que foi a grande sacada, né, do Dr. Roberto Rodrigues? A agricultura tropical para resolver a fome tropical com sustentabilidade. Foi isso que levou. E o terceiro argumento, na nossa opinião, muito importante, foi que o mundo vive hoje um problema de transição energética. Como produzir energia com sustentabilidade? No Brasil, 50% da nossa matriz energética, 30% da nossa matriz energética, ela é sustentável. Desses 30%, 50% é do agro. Para vocês terem uma ideia, no mundo, a média é de 15%. Então, o Brasil está bem acima da média global em termos de energia sustentável da matriz energética. Isso feito principalmente com o avanço do agro. Hoje, uma usina de cana, ela é produtora de açúcar, de etanol, mas também de energia. O bagaço da cana vai para a caldeira, queima e coloca energia na rede elétrica. Então, parte, né, da matriz energética brasileira, grande parte, vem do agro. E o etanol usado nos carros é outro resultado, biocombustível, etc. Então, o Brasil ele teve essa condição e foi isso que o Roberto Rodrigues levou para a COP30, demonstrando que não apenas nós produzimos alimentos resolvendo o problema da segurança alimentar global, que é um problema cada vez mais latente frente aos conflitos que nós observamos, que nós fazemos isso com sustentabilidade, integração lavoura, pecuária, floresta, agricultura regenerativa e irrigação, mas que também nós conseguimos fazer a transição energética. Nós não queremos impor isso ao mundo. Se o mundo quiser, nós sabemos ajudá-los a resolver esse problema. E o agro, com certeza, é o papel central nessa resolução. Hugo e Dares, essa foi a grande mensagem que a COP30 consolidou em termos de sustentabilidade e agronegócio no passado. Doutor Douglas, até eu estava falando com o Hugo aqui, quando você estava respondendo, o seguinte: nós entrevistamos no início desse ano o Tejon e também, né, o Dr. Roberto Rodrigues, e todos eles falaram sobre tropicalização, que para a gente agora é um termo novo que a gente está familiarizando com ele, e eles falaram também que, independente do tamanho, mas principalmente o pequeno e o médio produtor, ele precisa estar cooperado para que ele exporte junto com outros. E também disseram o seguinte, que eles são principalmente extremamente agentes ambientais e isso gera muitos lucros para eles. É isso mesmo?
Perfeito, Dares. Professor Tejon, Dr. Roberto Rodrigues são grandes professores, me inspiro, estudo muito sobre eles, e eu acrescentaria apenas um ponto nessa fala que eles fizeram, que com toda certeza, sem sombra de dúvida, está absolutamente correta, que enquanto Sebrae, nós nos preocupamos muito com os pequenos negócios. Veja, o agronegócio, ele avançou muito nos últimos anos, muito, ninguém tem dúvida disso, todos os dados a todo momento reforçam isso. Porém, não foi todo o agronegócio que avançou. Nós temos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, segundo o último censo. O próximo, agora, provavelmente indicado para sair a partir do ano que vem, vai nos mostrar uma mudança importante na estrutura de propriedades rurais no Brasil, mas até então 5 milhões de propriedades rurais. 4 milhões e meio são pequenas propriedades que muitas vezes não dão lucro, produtores rurais com risco de sair da atividade. Então, as grandes propriedades rurais, essas fizeram toda a transformação que a gente vê aí nos noticiários todos os dias. A única, talvez, sem sombra de dúvida, a principal saída dos pequenos negócios é se associar, é cooperar. O grande produtor ganha escala, ele produz muito e compra muito, e ele ganha desconto na compra de insumo, e ele consegue contratos melhores porque ele tem grandes volumes de entrega. O pequeno produtor, infelizmente, não tem um mercado que tem esse tipo de atratividade, que tem esse tipo de bonificação para ele, porque ele não tem muito frequência, volume e também não tem condições de ter um custo marginal menor, né? Tal como os grandes produtores. Então, ao se associar, eles conseguem, em uma cooperativa, por exemplo, fazer compra para todos. Eles conseguem juntar o produto de todos e fazer uma única venda. Eles conseguem ter equipe de marketing, ter equipe de jurídico, eles conseguem ter equipe de posicionamento do produtor, de contar as histórias do produtor, de pensar em inovação, tecnologia, atrair inovação, tecnologia. Cooperativas e associações conseguem fazer parcerias de forma mais fácil com o Sebrae, com o Senar, com outras instituições, para levar apoio para esses produtores, para entender como o ambiente institucional pode apoiá-los. Então, a cooperativa é esse ambiente que tem um único propósito: servir ao cooperado. Então, no momento em que esse espírito, ele de fato se materializa em algo que tem um CNPJ, algo que tem uma estratégia, uma estrutura, o pequeno automaticamente começa a se tornar mais competitivo. Então é uma frase que o sistema OCB, o sistema de cooperativas, gosta de usar, que é cooperar para competir. Isso nunca fez tanto sentido no mundo que nós estamos vendo hoje, e acredito eu que o próximo censo agropecuário vai demonstrar isso. Uma saída importante de pequenos produtores rurais da atividade agropecuária brasileira. Não é isso que nós queremos, mas, obviamente, se eles não lançarem mão de estratégias cooperativistas, de estratégias associativistas, eles serão reféns da lógica que o mercado busca, que é escala e capacidade de inserir em mercados complexos que exigem certificações e outros serviços que têm custos elevados. O Dr. Douglas, e olha só, se você tivesse que resumir em uma única frase a pergunta: como o agro conecta o Brasil ao futuro? Qual seria, ou qual é, melhor dizendo, a sua resposta? Uma excelente pergunta. Como o agro conecta o Brasil ao futuro? Em uma única frase. Como o agro conecta o Brasil ao futuro? Eu diria que o futuro, se nós esperamos, eu diria talvez a seguinte frase: se nós esperamos um futuro de paz, essa paz ela só vai acontecer somente se nós tivermos segurança energética, segurança alimentar e segurança climática. E só faz isso com água. Maravilha, tá aí o desafio do Boa Tarde Produtor. Dá desculpa sua, hein? Gostei da sua resposta, mas eu acrescentaria um pontinho. Posso? Por favor. E claro, né, através das ferramentas do Polo Sebrae Agro, que é um grande guarda-chuvas. Você trabalha com marketing, Dares? Faz sentido, Dr. Douglas? Brincadeiras à parte, como que essa solução, resumidamente, vai efetivamente ajudar o produtor, sobretudo o pequeno, né? Como você mencionou anteriormente ali, a se destacar, ter um destaque adicional. Excelente, e eu gostei muito do ensejo, viu, Dares? Muito obrigado. Eu acredito que a nossa ferramenta ela vem tocar num ponto de sustentabilidade muito importante, que é colocar isso na mesa com números, com dados.
Eu particularmente já estou cansado de participar de discussões que tratam de sustentabilidade com paixão, com argumento e com subjetividade. Isso é muito bonito, mas não se sustenta no dia a dia do produtor rural. A nossa solução vem para resolver esta questão, colocar número na mesa para tomada de decisão, para facilitar a gestão e, a partir daí, possibilitar que isso vire um negócio, que a sustentabilidade, enfim, vire um negócio e que se os consumidores finais, que cada vez mais são consumidores mais bio, consumidores mais conscientes, o consumo verde, de fato estão pagando mais por produtos sustentáveis, que esse produto, que esse recurso adicional pago no prêmio de preço na gôndola do supermercado chegue ao produtor rural. E essa ferramenta vai ser uma forma de nós conseguirmos quantificar o quanto vai chegar para ele lá na base, lá na propriedade rural. Olha só, o nosso tema em pauta é o agro conecta dados, pessoas, sustentabilidade do campo brasileiro ao mundo, com o Douglas Paranaíba, economista e doutor em agronegócio, coordenador do Polo de Referência Nacional em Agronegócio do Sebrae. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Na sequência, nós retornamos aqui com mais algumas perguntinhas, sobretudo as considerações finais do Dr. Douglas, portanto, fique conosco, não saia daí. Estamos de volta para o último bloco aqui dessa edição do Boa Tarde Produtor, na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hugo Ataíde, Dares Dias, estamos aqui falando sobre o nosso tema em pauta, que é o Agro Conecta, dados, pessoas, sustentabilidade do campo brasileiro ao mundo, com o Douglas Paranaíba, economista e doutor em agronegócio e também coordenador do Polo de Referência Nacional em Agronegócio do Sebrae. Doutor Douglas Paranaíba, sem delongas aqui, nos últimos 3 blocos, nos 3 primeiros blocos aqui do nosso programa, melhor dizendo, nós falamos sobre esta solução que foi destaque na COP30, que muitas empresas e produtores estão procurando. E se eu quiser colocar isso em prática agora na minha propriedade rural, como que eu vou achar essa solução? Fala pra gente, quando que ela vai estar disponível no mercado e aberta ao público, se é que já não está? Excelente, Hugo. Nós marcamos para o dia 20 de março o treinamento de consultores, o alinhamento de consultores Sebrae aqui na nossa sede, para que eles possam entender como a ferramenta funciona e a gente passar para eles toda essa tecnologia. A partir daí, o Sebrae Goiás estará pronto para atender as primeiras demandas daqueles produtores ou daquelas cooperativas, associações, empresas que desejam inventariar gás de efeito estufa em propriedades rurais. Então, basta buscar qualquer unidade mais próxima do Sebrae, que eles automaticamente conectarão diretamente comigo aqui na sede e a gente pode tratar da melhor estratégia para levar isso para a propriedade rural. Em 20 de março, mais especificamente, teremos o nosso quadro técnico pronto de consultores e aí, a partir de abril, isso já preparado para rodar em solo goiano, se Deus quiser. Maravilha, Dr. Douglas. Esse é o momento, inclusive, agora, já na reta final aqui do Boa Tarde Produtor, onde nós deixamos os microfones aqui do nosso programa aberto para que você possa fazer as suas considerações finais. Depois de tudo isso que nós falamos ao longo desses 4 blocos, qual é a mensagem final que você quer que fique fixada aí na mente da nossa audiência, do empresário rural? Muito obrigado por esse espaço. A grande mensagem que eu particularmente gostaria de deixar é que o agro deixou de ser solitário. O produtor rural, que ainda tem a sensação de que está sozinho, ele precisa olhar ao seu redor, precisa buscar no vizinho, precisa buscar no sindicato rural mais próximo, na agência do Sebrae mais próxima, na cooperativa mais próxima, na associação mais próxima. Existe um universo de instituições, de iniciativas prontas para abraçar os desafios de cada um dos produtores rurais hoje no Brasil, e nós precisamos que os produtores rurais percebam isso. As 3 gerações, o agro de 3 cabeças deixou de ser um agro solitário e passou a ser um agro em rede. Os executivos hoje das grandes instituições, eles não pensam mais dentro da sua própria unidade produtiva, eles são executivos de redes, e o produtor rural, sem dúvida nenhuma, é um ator muito importante desses elos, dessas conexões. Dr. Douglas, e antes de encerrar, você fala muito bem sobre sermos celeiro do mundo, mas eu acredito que a gente está caminhando aí para ser supermercado, né? Fala pra gente sobre a importância de nós brasileiros e de o mundo começar a enxergar a gente como o país que vai mandar pra par comida boa para todo mundo. Papai é da minha sobrinha, da Alicia, viu? Perfeito, Dares. Eu acredito que esse é o sonho de cada um de nós que trabalhamos no setor,
o nosso produto agro, ele já é de qualidade, ele já tem muita tecnologia. O que nós conseguimos fazer é agregar mais valor a ele em etapas mais à frente da cadeia. Então, quando a gente exporta uma soja em grão, é diferente da gente exportar um farelo de soja, passou pela indústria, foi processado. Quando a gente exporta milho, é melhor exportar o frango, o suíno. Então, a gente ainda consegue avançar nestas questões, mas somente se, e aí é importante entender que todos estão conectados, o agro é sistêmico. Se a gente tiver um escândalo de queimadas, por exemplo, em qualquer região hoje do Brasil, isso trava uma negociação na Europa, fecha um canal de comercialização, por exemplo, de produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, carne. Isso obriga um redirecionamento das exportações para outros mercados, reduz o preço no mercado interno e as cadeias produtivas vão ter que se readequar. Então, é muito importante que o agro ele consiga ter essa unicidade, entender que é um único setor e a gente precisa cuidar da imagem desse setor, para que a gente possa deixar de ser o celeiro do mundo e se tornar o supermercado do mundo. Isso passa por estratégias de produtores rurais assumindo a responsabilidade, poder público assumindo a responsabilidade por infraestrutura, logística, que é ainda um gargalo, obviamente, isso não é uma solução de curto prazo, e por nós, as instituições como o Sebrae, Senar, os parceiros, assumimos as nossas responsabilidades e que nós tentamos fazer todos os dias, que é levar essa grande quantidade de informação para que os produtores possam viver e prosperar nesse ambiente complexo e certo, uma empresa de céu aberto, mas que ao mesmo tempo tem muita oportunidade e é fundamental para a economia e para a sociedade brasileira. Então esse é talvez a principal mensagem, deixar de ser um agro solitário e pensar nas 3 cabeças, nas 3 gerações do agro. Dr. Douglas, agora de fato nos despedimos de você, agradecendo muito pela sua participação, dedicar um tempinho aqui, estar presente num programa inteiro, né, no Boa Tarde Produtor, para compartilhar essas informações. Fala pra gente como encontra aí as redes, as informações do Sebrae e a sua rede também. No Instagram, basta digitar Sebrae Goiás, terá lá nosso Instagram, que todos os dias a nossa turma publica muita coisa. O nosso diretor brinca que o Sebrae só perde dos bombeiros, porque a gente entra em todo lugar, menos onde está pegando fogo. O bombeiro entra onde está pegando fogo também. Então lá você vai ver de todos os assuntos, né, de todos os setores da economia, mas também, obviamente, com muito carinho do agronegócio. Esse é o nosso Instagram. Basta, o Sebrae tá espalhado em 9 agências, a gente tem uma cobertura hoje, temos atendimento nos 246 municípios do estado de Goiás, então basta digitar Sebrae Goiás no Google, lá tem o nosso site para que você consiga entrar em contato ou encontrar o endereço do Sebrae mais próximo de você, ou Polo Sebrae Agro, que praticamente é o projeto que reúne as informações estratégicas para o agronegócio do Sistema Sebrae. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Douglas Paranaíba. O meu Paranaíba é com H e Y. A parte ruim é que é com H e Y, a parte boa é que só tem eu com esse nome, então vai ficar fácil de achar lá também. Facílimo de achar, digitou lá, achou. Dr. Douglas, mais uma vez, muito obrigado. Dari, só nos resta agradecer e nos despedirmos. Doutor, muito obrigada pela participação conosco. A sua contribuição com o Boa Tarde Produtor, ela é enorme. E parafraseando a nossa amiga Lorena Carvalho, faz o que para buscar informação sobre o Polo Sebrae Agro? Dá uma pernada. Dá uma pernada no Sebrae, nas redes sociais, busca informação, porque, de novo, nós estamos falando sobre gestão de negócios. Então, para você produzir mais, melhor, para ter uma lucratividade melhor também, é necessário, empresário rural, que você saiba gerir o seu negócio, que você tenha planejamento e que você entenda o que você está fazendo, né? Então tá aí o Dr. Douglas Paranaíba com mais um aulão sobre cooperar, sobre ir junto e sobre ferramentas completamente aplicáveis para o seu negócio. Vai no Sebrae, porque lá com certeza terá a sua solução. No mais, João Pedro, obrigada por hoje. Nossa audiência qualificada, muito obrigada por estar conosco de segunda a sexta-feira. É um privilégio nosso ter vocês conosco e nós te aguardamos amanhã, aqui às 11h30 da manhã, com mais uma edição inédita do Boa Tarde Produtor. Hugo Ataíde, boa tarde para você e até amanhã. Thales, meu parceiro, obrigado pela sua parceria diariamente aqui na bancada do Boa Tarde Produtor. Agradecer mais uma vez o nosso convidado que esteve conectado aqui de forma remota conosco, o Dr. Douglas Paranaíba. Agradecer ao JP pelos serviços prestados, levando a você toda essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento na frequência local do seu rádio, 100.9, Rio Verde FM, a rádio do agro, assim como também pela internet, o aplicativo e as mais diversas
plataformas e mídias sociais onde nós estamos inseridos. Agora, a minha gratidão maior vai a você, nossa audiência extremamente qualificada que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde, Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!